Hoje nós teremos uma aula sobre alguns institutos do direito internacional privado. Alguns conceitos que se apresentam ao longo do estudo da matéria e que são importantes que a gente tenha em mente para poder absorver bem o conteúdo. Vamos lá. O primeiro instituto a ser tratado agora é o Instituto da Lex Fori. Lex Fori, do latim, não é? Numa tradução livre, seria a lei do foro. Mas o que significa lei do foro? A ideia basicamente nos remete ao entendimento de lei do local da propositura da ação. Então, a gente entende por lex fori a legislação do local de onde a ação foi proposta, ok? Então, dependendo da residência, do domicílio, enfim, de alguns outros elementos de conexão, a ação é proposta em determinado lugar. Em delimitando esse lugar, onde foi proposta a ação, fica, portanto, delimitada a lex fori. Estendendo o conceito ainda, segundo Carl von Savigny, o conceito de lex fori abrange também a questão da lei do local da sede da pessoa jurídica. Então, segundo esse doutrinador, por vezes o entendimento de lex fori aí abrange também a ideia da onde a empresa ou as empresas têm a sua sede ou até mesmo filiais onde elas estão instaladas. O princípio da lex fori é bem abrangente e, segundo, portanto, Savigny, inclui a lei do local da pessoa jurídica. Outro instituto importante é o elemento de conexão. O que vem a ser o elemento de conexão? Basicamente, elemento de conexão é a parte da norma que torna possível a determinação do direito aplicável à causa com conexão internacional. Trataremos dos elementos de conexão mais à frente no vídeo. Bom, no direito internacional privado também nós temos as chamadas normas indicativas ou indiretas. As normas indicativas ou indiretas de direito internacional privado são as normas que indicam o direito aplicável à causa com conexão internacional. Todavia, elas não resolvem a questão jurídica. Elas somente dão uma orientação para o operador do direito, para o julgador, enfim, com relação ao direito aplicável a essa causa. Vejam que boa parte das normas de direito internacional privado são normas indicativas ou indiretas, né? Dentro de um rol de normas de direito processual, quase a totalidade das normas de direito internacional privado. Portanto, temos as normas indicativas ou indiretas como normas que nos orientam com relação ao direito aplicável. Normas processuais, portanto, que não resolvem a questão jurídica, mas dão um caminho para o operador de direito, para o julgador. Já que falamos em normas indicativas ou indiretas, é bom mencionar também que parte bem menor aí das normas de direito internacional privado são chamadas normas resolutivas. Essas, em contraponto às normas indicativas ou indiretas, são normas que resolvem a questão jurídica, são normas, portanto, de resolução final. Por isso o nome, resolutivas, de mérito, normas de decisão final, também chamadas de normas substantivas ou materiais. Então, já vimos lex fori, vimos normas indicativas ou indiretas e vimos agora as normas resolutivas. É importante lembrar que existem no direito internacional privado normas lato sensu e normas stricto sensu. Portanto, sendo as normas lato sensu normas de direito processual, né? Lato, mais abrangente também no latim, e stricto são normas de direito material, repetindo aí então, normas de direito final ou normas de mérito, normas de decisão final. Portanto, dois tipos de normas, normas lato sensu e normas stricto sensu. Lato sensu, normas de direito processual e normas stricto sensu, normas de direito material. É assim, portanto, que a gente consegue vislumbrar uma divisão geral dos tipos de normas de direito internacional privado. Bom, com relação aos elementos de conexão, podemos dizer o seguinte: o que são elementos de conexão? Os elementos de conexão são a parte da norma
de direito internacional privado que torna possível determinar o direito aplicável à causa. Então, quando a gente se depara com uma norma de direito internacional privado, ela geralmente tem ali no seu bojo um pedaço dela que vai fazer a conexão e tornar possível determinar o direito aplicável. Por exemplo, temos nacionalidade, não é? Temos residência e domicílio, a própria autonomia da vontade das partes. As partes, por vezes, podem escolher o direito aplicável à causa, ou num contrato, no caso, né? Numa manifestação da vontade, ou ainda a lei do local da onde a coisa está situada, conhecido como lex recit, também a lei do local da assinatura do contrato, ou lei do local do ato, lex loci actus, também no latim, e ainda o princípio aí da territorialidade, especialmente o desrespeito ao direito penal, não é? Aí a gente está diante do princípio da lex loci delicti commissi, ou seja, lei do local da ocorrência do delito. Hoje, com relação aos bens imóveis situados no Brasil, e de acordo, claro, com o princípio da lei do local onde a coisa está situada, lex recit, fica aí firmada a competência da Justiça brasileira para julgar referidas causas, competência absoluta da Justiça brasileira, tendo em vista justamente o elemento de conexão aí, local de onde a coisa está situada, ou local da situação da coisa, princípio adotado pela legislação brasileira. Outro tema importante também para tratarmos nessa aula é o Fórum Shopping. É um instituto do direito internacional privado que, também numa tradução literal, seria mais ou menos como a compra do foro. Nesse caso, ocorre que, por muitas vezes, alguns cidadãos escolhem o foro para propor as suas ações de acordo com a sua conveniência. Para ilustrarmos o exemplo da utilização do Fórum Shopping, podemos mencionar um acidente aéreo. Vejam, um avião sai do Brasil e no ar acaba colidindo com uma aeronave americana, pilotada por americanos. A empresa aérea que saiu do Brasil é brasileira, portanto, os pilotos do outro avião americanos e a empresa aérea responsável pelo outro avião também americana. No avião brasileiro temos passageiros de várias nacionalidades. Enfim, a ação penal basicamente ocorre no local onde ocorreu o acidente, não é? O princípio da territorialidade, de acordo com o direito brasileiro. Todavia, existem aí outras ações, como por exemplo as de responsabilidade civil. Nesse caso, as pessoas por vezes optam em propor as ações em foros distintos aos da localidade da ocorrência do fato. Portanto, propõe ação nos Estados Unidos, ou enfim. O Fórum Shopping é basicamente a compra do foro, a busca do foro mais adequado para a postura da ação. Dentes competentes, claro. As pessoas aí escolhem o local para a propor ação, levando em consideração aquilo que lhes é favorável, como, por exemplo, indenizações mais altas, celeridade processual, custas, até mesmo a questão da logística, a praticidade de estar em determinada circunscrição e por aí vai. Então, o Fórum Shopping, numa tradução literal, seria a compra do foro e, levando para o estudo do direito internacional privado, busca do foro mais vantajoso, né, para os autores dentre os competentes. Importante também mencionar que, dentro do entendimento de Fórum Shopping, nós temos outros dois entendimentos, oriundos também aí de expressões latinas, que são o Fórum Non Conveniens e o Fórum Shopping Abusivo. Acontece que, por vezes, as pessoas acabam abusando da utilização do conceito aí, do instituto do Fórum Shopping, não é? E nesses casos, especialmente quando a gente observa que há maior gravitação sobre o direito em determinado lugar, é preferível que essas ações sejam propostas nesse lugar. A gente tem aí o que a gente chama de centro de gravidade. Nesses casos,
as justiças dos países entendem que algumas ações é preferível que sejam propostas em locais específicos. Nos casos aí envolvendo crimes, prefere-se que as ações oriundas desses crimes, ações civis ex delicto, sejam propostas no local onde ocorreu o delito, né? Então, em virtude do abuso desse instituto da utilização do Fórum Shopping, da compra do foro, muitos tribunais alegam aí na fundamentação que está havendo um abuso do Fórum Shopping abusivo, e declinam competência, fórum não conveniente. Isso tudo tem a ver com o chamado centro de gravidade, né? Por onde gravita o direito. Se um acidente aéreo ocorreu no espaço aéreo brasileiro, mas apesar de algumas pessoas insistirem em utilizar o princípio do Fórum Shopping, gravita sobre o Brasil aí a resolução dessa lide. Ou seja, não há a necessidade de se propor a ação em outros lugares. Claro que é um instituto válido, mas por vezes pode caracterizar fraude à lei internacional. Ou seja, as pessoas se utilizarem em demasia desse instituto, fazendo com que abarrote outros sistemas jurídicos e tenha aí o país que recebeu essas ações um prejuízo efetivo. Vale lembrar também aí, por fim, que o direito nunca pode ser melhor para ninguém, a não ser para a relação jurídica. E nesses casos, especialmente aí da utilização do Fórum Shopping em demasia e da necessidade de entendermos o centro de gravidade, ou aonde gravita o direito, por onde há maior importância para que seja proposta a ação, devemos pensar que o direito não pode ser melhor para ninguém, todavia não pode também se aproximar em demasia de uma determinada legislação. Hoje prefere-se a ideia de maior significância para a relação jurídica. Então, para onde tem mais significância que a ação seja proposta? O direito deve ser construído. Então, aonde houver maior significância para a relação jurídica é que deve ser proposta a ação. Um local onde houver a maior significância para a relação jurídica, afastando, portanto, conforme a doutrina mesmo diz, a ideia de que deve haver uma maior aproximação legal. Deve-se preferir uma maior significância para a relação jurídica. Para finalizar, vamos tratar um pouco sobre o elemento de conexão nacionalidade em detrimento aos elementos de conexão residência e domicílio. Até o início dos anos 40, com o advento da Lei de Introdução ao Código Civil, antiga hoje chamada LINDB, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, o principal elemento de conexão para a determinação do direito aplicável às causas no mundo todo era a nacionalidade. Em virtude da ocorrência de guerras e das pessoas acabarem adquirindo outras nacionalidades, a doutrina de direito internacional privado brasileira, seguindo a orientação da doutrina de direito internacional privado mundial, acabou substituindo o elemento de conexão nacionalidade por residência e domicílio, ou pelos elementos de conexão residência e domicílio. Ou seja, hoje o doutrinador entende que é melhor que os legisladores utilizem como conexão para a qualificação ou para chegarmos a um resultado nas causas de conexão internacional, residência e domicílio. Você pode observar que a legislação brasileira já segue esse caminho, portanto, desde o início da década de 40, em virtude das guerras, em virtude da migração, em virtude da globalização, também iniciando lá naquele período. Portanto, a doutrina prefere hoje que o legislador utilize como principais elementos de conexão para a determinação do direito aplicável às causas de conexão internacional, residência e domicílio. Bom, esse é um resumo da aula de hoje, que trata de alguns institutos de direito internacional privado, alguns conceitos que nós observamos na disciplina, e fica aí a dica então para vocês estudarem pelas obras de Walter Hechsteiner, ou ainda Jacob Dolly, Gernaldo de Araújo ou Haroldo Valadão, que vão acabar aí ratificando o que eu disse para vocês aqui nessa aula.